Shen Yuan aparece segurando a mão da Minhui enquanto ela fica levemente corada. Pensa que ela é sua árvore de dinheiro e que ele precisa cuidar muito bem dela e não deixar que aquela situação de afinidade fica caindo não aconteça nunca mais. Com seu olhar sedutor, nosso prota diz para Minhui que está ficando tarde, que ela deveria voltar para a escola. Porém, em seus pensamentos, ele fala que por mais que ele queira jogar poker, aquela brincadeira saudável entre homem e mulher, ele reflete que essas coisas não podem ser apressadas e é melhor deixar acontecer naturalmente. A Minhui aparece muito corada, pensando que o nosso garotão é realmente diferente do Zanpan. Ela conta que o protagonista não mencionou nada sobre irem a um motel, mas se ele tivesse mencionado, ela com certeza teria ido junto com ele. Aparece 4 marmanjos descendo a escada da faculdade e um deles está elogiando Zanpan, que finalmente decidiu dar as caras na obra. O amigo dele fala que tá morrendo de inveja, dizendo que ele entrou de fininho no dormitório das garotas e ainda conquistou a deusa Minhui, enquanto o resto deles continua na seca. O de baixo, com cabelo roxo, fala que por essa ele não esperava, falando que o Zanpan conseguiu ultrapassar todos eles, enquanto o nosso prota segue subindo as escadas e ouvindo toda a conversa. Reparando a presença do Shen Yuan, um dos amigos do Zanpan, fala que isso merece uma comemoração e que ele deveria levar todos eles para jantar e teria que ser em um lugar muito luxuoso para compensar. Zanpan, querendo provocar nosso prota, então diz para seu amigo chamar a turma toda para a comemoração. Sem dar muita ligança, o protagonista segue em direção ao seu quarto, abrindo sua porta tranquilamente. O seu amigo já o recebe com um olhar irritado, falando que todo mundo do dormitório havia ouvido aquilo, chamando Zanpan de maldito. Ele conta que aquele babaca sai gritando nos corredores que está saindo com a beldade da turma, como se quisesse que todo mundo soubesse, além de estar provocando o quarto dele. O protagonista se aproxima, colocando a mão no ombro do seu amigo, dizendo para ele ficar tranquilo, pois ele tem certeza que a Minhui não ficaria com aquele cara maldito. Enquanto o prota segue em direção à sua cama, o seu amigo manda ele parar de se gabar, pois a Feng Minhui havia ido ao cinema com Zanpan na noite passada, refletindo que não sabem o que aconteceu realmente. O prota se senta na cama enquanto seu amigo, que não cala a boca, diz que ela recusou sair com o nosso garotão, falando que isso já deixa as coisas claras sobre qual lado ela havia escolhido, deixando o nosso garotão sem palavras, pois não queria falar pra ele que eles tinham saído juntos. Shen Yuan pega seu celular e começa a verificar seu saldo, pensando que agora tem dinheiro suficiente e que talvez amanhã ele devesse ir em sua casa dar uma olhada na situação da família. Na minha opinião, esse é o primeiro protagonista que pensa na família logo quando recebe o cash. Na casa do Shen Yuan aparece um gordão sentado no sofá, dando as boas-vindas ao protagonista e nos é apresentado como Tio Shen. Eu vou chamar somente de tio para não confundir com o protagonista, já que ambos têm o mesmo nome. Com a cara de poucos amigos, o protagonista manda um oi tio seco na lata e seu pai avisa ao garotão que os adultos estão conversando, avisando que ele deveria esperar no quarto até que eles e seu tio terminassem a conversa. Já dentro do quarto, o protagonista escuta seu pai implorando ao seu tio que desse mais um pouco de tempo para que ele pagasse a dívida. O pai do prota avisa que tem uma mercadoria para ser paga em breve e assim ele conseguirá devolver pelo menos uma parte do dinheiro. O tio gordão, que tá querendo ser figurante, conta ao seu irmão que um pagamento parcial não resolve e que ele precisa é de todo o valor nos próximos 2 dias para manter o fluxo. A mãe do protagonista se irrita, chamando a atenção do tio, avisando que ele não deveria levar a vida desse jeito. Ela pergunta se ele realmente esqueceu que quando não tinha dinheiro para abrir o lava-jato, ela havia lhe dado 300 mil sem pedir nada em troca e nem devoluções. Ainda irritada, ela fala que agora que eles pegaram 200 mil na mão dele, ele já vem cobrando sem parar, questionando o motivo de tudo isso. O pai do protagonista, tentando apaziguar a situação, pede para que ela não fale assim, pois seu irmão mais novo também tem uns problemas particulares. E a mãe do prota responde que ele não sabe que eles também têm. Ela conta que até perguntou para a esposa dele se eles estavam precisando de dinheiro e ela havia lhe dito que não. Levantando sua mão com uma cara de desgosto, o tio fala que pagar as dívidas é algo correto a se fazer, avisando que eles têm sorte por serem parentes, pois se fosse outra pessoa, eles iriam sentir na pele o que é cobrança de verdade. Entendendo aquilo como uma ameaça, a mãe do protagonista, que está muito saudável na minha vista, conta que ele quer partir para a cobrança violenta agora.
agora ela questiona o que aconteceu com essa família e se realmente não ajudou nada toda aquela ajuda que eles haviam lhe dado no passado. O pai do nosso prota pede para que ela se acalme, perguntando se ela ainda tem aquelas joias de ouro, pedindo para que ela vá no quarto pegar algumas para vender. Ele fala que quando tiverem dinheiro novamente, ele as compraria de novo para ela, e ela responde que tá bom e pede para acabar essa conversa de comprar outras sem antes quitar as dívidas da família. Aparece então algumas mensagens sobre a cabeça do protagonista, avisando que uma vida perfeita não pode ser carregada por dívidas. Uma nova missão então é desbloqueada, quitar as dívidas dele ou as dívidas da família. A recompensa será que todas as dívidas pagas serão devolvidas em dobro para nosso garotão. De bônus, o sistema avisa que quando ele bater 200 mil pela primeira vez, ele receberá créditos exclusivos para gastar. O protagonista fica surpreso, falando que isso é incrível e que havia aparecido em uma ótima hora. Com seus olhos brilhando, o protagonista fala que mesmo sem missão, hoje mesmo ele já estava planejando ajudar o seu pai a aliviar o peso dos problemas e das dívidas. A mãe do protagonista aparece segurando uma caixa, avisando que todas as joias que ele havia lhe dado estavam ali, e que ela nunca teve coragem de vender, mesmo sabendo que valia dezenas de milhares, e o pai do protagonista aparece pedindo para que ela entregue logo a ele. Enquanto ia bater na porta, o protagonista escuta sua mãe falar que até os anéis ela havia perdido na mudança, e o nosso garotão pensa que no primeiro ano da faculdade ele quase não tinha dinheiro para comprar uma bolsa para Zoe Ting, e acabou entrando no quarto da mãe escondido e pegando os anéis para vender, refletindo que ele era um filho ingrato e imbecil naquela época, e eu concordo muito com ele. Ele abre a porta com uma entrada de cinema e fala para seu pai e sua mãe que ele tem o dinheiro para pagar a dívida. O pai do nosso garotão manda ele parar, pois não era hora de brincadeira, e sua mãe também o repreende, falando que ele viu a situação da casa agora há pouco e o dinheiro que ele tem serve somente como saldo de cartão no refeitório, mandando ele parar de ficar inventando coisas, pois a situação era realmente séria. O Shen Yuan coloca a mão na cabeça, ficando vermelho de vergonha, falando que está dizendo a verdade, manda o pai prestar atenção no celular, pois era o som do dinheiro caindo em sua conta. A mãe toma um susto e grita que ele realmente havia mandado 200 mil yuans, enquanto o pai pergunta onde ele havia conseguido aquele tanto de dinheiro do nada. Shen Yuan conta que eles sempre lhe deram uma mesada generosa, então ele havia investido um pouco em Bitcoin com um amigo, porém ele não deixava mexer e sempre dizia que tinha um grande potencial de valorização. E só agora, nos últimos dias, ele havia conseguido sacar, e em seus pensamentos ele fala que essa desculpa deve colar, pois afinal ele realmente recebia uma mesada boa na época. Agora, com ambos os pais brilhando, a mãe fala para o Shen Yuan que ele realmente o salvou nessa hora difícil, e o pai conta que eles deveriam ir logo pagar a dívida para mandar aquela praga embora da sua sala de uma vez. O pai do prota chega na sala avisando a seu irmão que as dívidas dele já foram pagas, e a mãe do prota fala que assim que o dinheiro cair, ele deve dar o fora da casa dela, e que de agora em diante seria muito melhor que a família deles não se falassem nunca mais. Verificando o saldo, assustado, o tio Gordinho pergunta à sua cunhada que história era essa de não se falarem mais. Com um olhar amedrontador e mostrando seu respeito, ela pergunta a ele se ele não havia entendido e manda ele cair fora de uma vez da sua casa. O tio então é jogado para fora da casa sem nem pensar em duas vezes. Olhando para a porta enferrujada do local, ele fala que o irmão mais velho dele deve quase 100 milhões por aí, e sabendo que mais tarde terá menos dinheiro, ele quis pagar a dívida antes, se questionando como ele havia conseguido pagar tão rápido, se perguntando se será mesmo que a família do irmão dele havia conseguido um negócio novo e havia ficado ricos novamente. Ele dá um tapa na sua própria cara, dizendo que depois do que ele fez hoje, como ele poderia lidar com isso no futuro, se questionando por que diabos ele havia ido até ali. Nosso protagonista recebe mais algumas mensagens do sistema. A primeira delas avisa que ele havia atingido a meta inicial de quitação de dívidas e o sistema enviará sua recompensa. E a segunda e a terceira mensagem são para informar que ele havia recebido 400 mil yuans e a outra ele havia recebido 1 milhão. Provavelmente uma dessas transferências é sobre aquele crédito extra que o sistema havia comentado. Ele aparece verificando seu saldo, pensando que tirando os créditos exclusivos para a compra mencionados na segunda mensagem, o seu patrimônio líquido já passou de 1 milhão. Ele pensa que nunca imaginou que essa viagem para casa não só ajudaria os pais em um momento difícil, como também o renderia um lucro tão absurdo em somente um dia. Preso em seus pensamentos, ele fala que se ele quer mesmo quitar as dívidas da família, ele ainda tem um longo caminho pela frente. Vendo seus pais tranquilos e calmos, ele reflete que mesmo que se ele desse esse 1 milhão para seus pais, ainda não seria o suficiente, por isso ele deve usar para gerar mais capital. Ele também fala que pensando bem, ele consegue dar mais 200 mil ao seu pai para ficarem tranquilos
tranquilos por um tempo. Indo até eles, o Shen Wan conta que na verdade ele ainda não sacou tudo e tem mais 200 mil yuans, perguntando se eles precisam de dinheiro com urgência. A mãe do protagonista fala que é melhor ele guardar por enquanto, avisando que as dívidas não são urgentes, e o pai fica corado pedindo para que ela espere um pouco. Com a cara vermelha, o pai dele pergunta se ele não pode passar uns 50 mil para seu velho. O Shen Wan solta um leve sorriso falando que é assim mesmo que tem que ser. Ele recorda que o pai dele está agindo igualzinho a ele quando ia pedir dinheiro antes. Ele diz que a hereditariedade é realmente algo muito fascinante, entregando os 200 mil para seu pai, ficando muito feliz. Enquanto descia as escadas, o protagonista repara sua professora e dá as boas-vindas por ela ter voltado. Aparece então nossa amigona, toda poderosa como sempre, respondendo que sim, porém não tinha aula aquela tarde para ela dar. Ele se aproxima dela e pergunta diretamente se ela está livre essa noite, pois ele queria chamar ela para um jantar, dizendo que da última vez ela que tinha preparado e por isso ele precisa retribuir agora. A professora logo nota os olhos atrás, como se fosse de uma fera selvagem querendo morder o protagonista. O nosso garotão então repara a existência da irmã da professora mais nova lá atrás, com uma cara de bicho com raiva. O protagonista toma um susto e fala que a irmã mais nova da professora realmente é sua nêmese, refletindo que é melhor ficar longe dela e não se meter com ela de jeito nenhum. Enquanto isso, o desenhista mostra porque vocês devem curtir e comentar que querem a continuação dessa obra. Se retirando, o protagonista fala para a professora que ele acabou de lembrar que tinha algumas coisas para resolver e acha que não vai estar livre essa noite, dizendo que eles se falam em outra hora, pois ele já estava indo. Na escada, a irmã mais nova da professora fala que sabia que esse garoto tinha segundas intenções e a professora responde que pode ser somente um jantar. E mesmo que ele tenha outras ideias, ela não iria aceitar, pois ele é seu aluno. Aparece nosso prota de novo, falando que está sentindo um calor estranho em seu corpo. Lembrando do seu antigo carro, ele fala que essa sensação é gostosa e refrescante. E ele pensa bem, fala que essa sensação ainda lhe dá uma satisfação enorme. Olhando para o celular novamente, ele fala: peraí, eu tenho um crédito especial para a compra de carro, refletindo que se não usar seria um desrespeito com seu sisteminha camarada. Ele manda mensagem para Mi-Hun perguntando se ela estava livre à tarde, pois ele queria que ela fosse com ele dar uma olhada em alguns carros. Ela responde que está livre, pois não vai ter aula à tarde, por isso ela pode ir com ele. Já no quarto das duas amigonas, a de cabelo preto fala: opa, vocês vão sair para escolher um carro juntinhos, esse progresso tá muito rápido. Brincando com sua amiga enquanto faz vrum vrum, ela fala que pelo visto nem vão voltar para o dormitório essa noite, e é isso que nós leitores esperamos. Nossa amigona fica corada, mandando ela parar de falar besteira, pois eles ainda nem estão juntos. A outra se aproxima, falando para Mi-Hun que ela tem muita sorte, pois achou uma tartaruga dourada, que no caso significa um marido rico e ideal. E de quebra ela chama nosso protagonista de bonito e fala que a partir de agora aquele Shen Wan vai ser tratado como uma pinchincha. Ela taca as mãos nos balões da nossa amigona e fala que isso é realmente irritante. Uma hora se passou e eles foram parar na frente de uma concessionária. Um dos atendentes vai em sua direção, chamando a atenção dos dois, perguntando se eles querem ver alguns carros ou se já tem algum modelo em específico em mente. O atendente fica corado, perguntando para Mi-Hun o que ela estava fazendo ali, então aparentemente ele conhece nossa amigona. A Mi-Hun se vira junto com o protagonista enquanto chama o atendente de Senhor Kim. Em seus pensamentos, ela fala que Kim Yang é seu veterano do ensino médio e que já tentou conquistar ela várias vezes, se questionando por que eles tiveram que se encontrar justamente ali quando ela estava com Shen Wan. Ele se aproxima como se tivesse algum poder sobre ela, perguntando quem era aquele cara e o que ela estava fazendo ali com ele. Shen Wan toma a liderança da conversa e responde que ele é o colega da faculdade dela, e já vemos que esse cara vai ser um figurante chato. O atendente responde que entendeu, dando olá e perguntando se eles foram olhar os carros ou se tem algum modelo específico que tenham interesse. O protagonista fala que quer pegar algumas informações por enquanto. O atendente responde que os modelos em exposição estão logo ali e que eles podem dar uma olhada à vontade para se sentar, mas em seus pensamentos ele reflete que uma versão básica do M9 custa meio milhão e com impostos pode chegar a passar de 600 mil yuans, se questionando se esse moleque que se veste de maneira simples vai mesmo comprar um carro desses. Ele também fala que não adianta ir na concessionária com uma garota somente para bancar de riquinho. Enquanto isso, ele fica corado pensando que a senhorita Mi-Hun continua tão linda como sempre e pensa que não é à toa que ela foi a deusa que ele correu atrás. Pode esquecer nossa amigona porque hoje a gente quer ver Atos, meu amigo, Atos. Em sua mente ele pensa que agora ele é muito
diferente de antes, pois ganha mais de 10 mil yuan por mês e ele é um dos principais vendedores da concessionária e vende carros de até 200 mil hoje em dia. Ele reflete que as garotas são práticas e caras e por isso homens como ele são a escolha ideal. Se aproximando da Minhyun, ele pergunta para ela como ela tem andado e se ela estava livre à noite para que pudessem colocar seu papo em dia. Ela pede desculpa, mas conta que não vai poder, pois já tem planos para essa noite e é isso que nós esperamos também. Nosso garotão aparece então dentro de um carro perguntando ao vendedor se ele poderia agendar um test drive. Ele fica com raiva pensando que está conversando com a Minhyun, então por que ele está se metendo, refletindo que o protagonista não tem dinheiro, então para que ele quer testar o carro? Ainda em seu pensamento, ele fala que nosso protagonista quer somente acabar com o tempo dele. Ele responde ao Shen Yuan que sente muito, pois o carro de test drive foi levado pelo chefe hoje e não tem mais nenhum disponível no momento. Nosso garotão olha com a cara séria e pensa que ele não é novato no assunto e antes mesmo de entrar ele viu a M9 bem parada na frente da entrada da loja. Ele também pensa que se ele não vai arranjar um test drive, ele vai achar alguém que possa. Ele sai do carro pedindo para a recepção que por favor te direcione para outro vendedor avisando que quer um test drive. Aparece uma boca majestosa dando olá para o nosso garotão. Nos é apresentada a nossa próxima beldade falando com o nosso protagonista se apresentando como Shen Na, consultora de vendas e perguntando como pode ajudar ele hoje. Nosso protagonista olha frio sem conseguir falar uma palavra ao ver a beleza dessa atendente e eu também tô sem palavra, desenhista, você é o melhor. Aparece então outro vendedor perguntando ao seu amigo por que ele tinha deixado a beldade da Chen assumir. Ele responde que tá com preguiça de perder tempo e por isso prefere deixar a Chen desperdiçar o dela. Ele conta um estudante dizendo que quer comprar uma M9 e ainda pedindo test drive, dando motivos para desconfiar. Seu amigo conta que, se ele realmente comprar o carro, iria se arrepender muito depois. Ele responde: comprar o quê? Um cara duro, trazendo uma garota bonita só para bancar o riquinho? Isso é algo que a gente vê sempre na loja. Aparece nossa amigona contando ao Shen Yuan que aquele modelo vai com um cockpit inteligente e um sistema de lidar de 192 linhas, o que eu não faço a mínima ideia do que significa. Deixa nos comentários se você sabe. Ela também conta que o carro suporta uma direção totalmente autônoma, questionando o que ele havia achado do carro. Ele reflete em seus pensamentos que ela é muito profissional e que seu rosto, lábios e corpo não perdem em nada comparados a Fang Minhui. Em seus pensamentos, ele já está bem de boa com ela, pensando que nesse ramo automotivo, hoje em dia, sempre aparecem notícias sobre vendedoras fazendo transações com clientes para baterem a meta de vendas. Interrompendo seu pensamento, ela conta que ele parece já conhecer bem as especificações, perguntando qual o orçamento do nosso garotão, que responde que, se tiver algum em estoque, ele gostaria de levar hoje mesmo. Ela toma um susto e nos conta que, normalmente, os clientes vão até a loja várias vezes antes de decidir. Mas esse cara havia escolhido o carro com só um test drive e nem havia perguntado o preço, se questionando por que seu amigo não quis vender o carro, sendo que ele realmente queria comprar. Verificando seu celular, ela pede desculpa, pois não tem em estoque nessa loja, mas conta que na filial tem um que foi devolvido por um cliente com problemas financeiros. Se ele quiser, eles podem transferir em uma semana no máximo. Nosso garotão fala que é perfeito e que vai fechar a compra hoje mesmo. Em seus pensamentos, nossa beldade conta que é um carro de mais de 600 mil yuans e ele compra assim, do nada. Ela se questiona: chamam isso de cliente anjo? Ou será que ele tem alguma outra intenção? Ela pede para o nosso garotão que se sente um pouco e descanse, pois basta pagar um depósito de 50 mil yuans primeiro e ela vai preparar o contrato imediatamente. Nossa amigona vai indo, e aparece aquele primeiro vendedor chato, perguntando a ela se o cliente está interessado no carro. Com um olhar frio, ela apenas conta que ele comprou. O outro toma um susto perguntando: como assim ele tinha comprado? Não foi muito rápido? O babaca lá atrás fala que ele está fingindo, dizendo que na hora de pagar vai inventar alguma desculpa e sumir, contando que aparece gente assim direto na loja. Seu amigo conta que isso é verdade e que, mesmo tendo anos vendendo carro, nunca conheceu alguém que comprasse tão rápido assim.
Se virando e mostrando todo o seu potencial, nossa amigona conta que o nosso garotão já havia pago o carro todo à vista. O outro vendedor fica em choque, enquanto seu amigo conta que havia avisado aquele idiota, e que ele havia perdido uma venda enorme por besteira. Se despedindo do nosso garotão, nossa amigona Chen fala que, se ele precisar, pode chamá-la a qualquer hora, questionando se ele precisa de carona para algum lugar. A Minhui entra em cena cheia de ciúmes, dizendo que não precisam e que vão pegar um táxi. Na cabeça da nossa amigona Chen, ela diz que queria manter um bom relacionamento com o cliente, porém, pelo visto, havia irritado a namorada dele. Ela responde que tudo bem e que não vai insistir. O prota aparece segurando seu celular, perguntando para Minhui o que eles iriam comer hoje, e ela apenas solta um grunhido, sem falar nada. O Shen Yuan se vira e pergunta se ela estava brava e com ciúmes. Com uma cara corada, ela responde que não. Nosso protagonista, com sua beleza acima da média, pede para que ela fale sério, pois sua cara já está entregando tudo. Ele conta que estavam apenas conversando sobre negócios e nada mais. Ela aparece toda coradinha, questionando se será mesmo, já que ele parecia tão feliz conversando com ela, e havia ficado um tempão admirando o corpo dela também. O garotão, com uma mão em sua cabeça, fala que é costume, e que sempre que ele adiciona alguém, tem mania de olhar os stories dela. A Minhui responde que ele não deve mais olhar assim. Em seus pensamentos, ela fala que eles ainda não têm nada, então por que ela está com ciúmes daquele jeito? Ela pensa que, do jeito que ele gasta dinheiro, as outras mulheres com certeza vão querer se aproveitar dele, dizendo que precisa arrumar um jeito de manter o Shen Yuan preso a ela. E aí chega a frase que queríamos. Ela conta que precisa dar um chá bem dado nele. O protagonista responde que não vai fazer novamente e que ele promete, avisando que vão comer primeiro e depois passar no IFC para escolher um presente para ela. Mas, em seus pensamentos, ele fala como se fosse fazer isso de novo, como se fosse alguém ingênuo. Ela segura seu braço e fala que ele já havia comprado 2 bolsas no dia anterior, mas, em seus pensamentos, ela conta que, por mais que esteja animada, não quer deixar o Shen Yuan gastar tanto com ela, pois não parece certo, e tem medo de ele achar que ela é uma interesseira. Nosso garotão aparece pedindo para que ela relaxe, dizendo que acha normal que garotas tenham bolsas extras, pois são 7 dias na semana, e, tendo 7 bolsas, ela não precisa repetir nenhuma. Sorrindo, nosso garotão pensa que, afinal de contas, gastar dinheiro com garotas te dá um cashback multiplicado, e quanto mais ele compra, mais ele ganha. Vamos parar em um restaurante, onde nosso garotão pergunta para a Minhui qual tipo de bebida ela gostaria de beber hoje, quente ou fria. Ficando corada, ela pensa que ele está perguntando se quer algo quente ou frio na intenção de saber se ela está naqueles dias ou não, respondendo que gostaria de uma bebida gelada hoje. Vermelho, nosso protagonista, preso em seus pensamentos, se pergunta que expressão era essa que a Minhui estava. Ele reflete que já faz 2 meses desde a última vez que havia feito aquelas brincadeiras saudáveis e diz que vai deixar esse mal-entendido da Minhui se desenrolar sozinho. 3 horas depois, aparece nosso garotão segurando a mão da Minhui e nos é mostrado que ele havia gastado cerca de 80 mil yuans em presentes para ela. Olhando para nosso garotão, ela pensa que o Shen Yuan está tratando ela bem demais. E até havia gastado cerca de 80 mil com ela de uma vez, calculando que ele gastou 140 mil com ela em 2 dias. Enquanto isso, nosso garotão só está preso no celular, recebendo as mensagens graciosas do nosso sisteminha o parabenizando. Ele pensa que o sistema é realmente incrível e que já havia recuperado os 50 mil yuans que pagou no depósito do carro, refletindo que, mesmo depois de pagar o carro, ainda vai ter cerca de 1,6 milhões para gastar. Sorrindo e olhando para nossa amigona, ele pergunta para ela o que ela acha sobre eles não irem dormir no dormitório essa noite. Ela solta um leve sorriso, ficando corada novamente e concordando com ele. Eu achei fácil, meus amigos. Algumas horas depois, fomos jogados para o quarto onde o nosso prota está tomando banho, se sentindo um astro em um videoclipe famoso.
Nossa amigona aparece toda ajeitada aos meus olhos, dizendo que sua amiga está perguntando por que ela ainda não havia voltado para o dormitório, se questionando como explica que está no hotel com Shen Yuan. Nosso prota aparece atrás dela, secando o cabelo, perguntando para a Minhui se ela já estava pronta para os atos que estavam prestes a acontecer. Ficando vermelha novamente, ela pede desculpa para sua amiga, em seus pensamentos, dizendo que simplesmente ele estava lhe dando presentes demais. Ela manda uma mensagem para sua amiga, avisando que não vai voltar para o dormitório naquela noite e que, se alguém perguntasse, ela deveria dizer que ela tinha ido visitar um parente. O Shen Yuan vem fazendo carinho no pescoço dela, enquanto ela diz que não havia tomado banho ainda. E ele responde que gosta do cheiro natural do perfume dela, que ela não precisava se preocupar com nada. Cena seguinte. Ela aparece gritando o nome do nosso garotão como se não aguentasse mais. Nosso protagonista, se aproximando da mina de ouro, fala que adora cada detalhe que tem no corpo dela. Os atos começam enquanto ele observa ela chamando seu nome. Ambos se beijam e a luta continua com uma intensidade que não estávamos preparados. Aliás, estávamos sim. Meia hora se passou e nossa amigona aparece deitada no peito do protagonista, falando que, no fim das contas, não foi tão assustador quanto sua amiga havia lhe dito. Já o nosso garotão estava derrotado. Simplesmente, a mina havia sugado todo o seu sangue e vigor. Ele fala que nunca imaginou que a Minhui fosse tão incrível e tão cansativa ao mesmo tempo. Ele reflete que está fora de forma e que ficar sem fazer nada por 2 meses o deixou enferrujado. Nossa amigona, que ainda tá para jogo, sobe em cima do nosso garotão, perguntando para ele se eles podem ir mais uma vez. Shen Yuan tenta escapar, perguntando se eles não poderiam descansar só mais um pouco. Com uma cara de tentação, a Minhui responde que queria agora e que não poderia esperar. No capítulo seguinte, aparece nosso garotão elogiando o sistema mais uma vez, dizendo que ele também oferece um reembolso para quitação de dívidas. Ele conta que, entre diversos aplicativos de empréstimos e cartões de crédito, no total, ele deve 2.000 yuans e diz que vai se livrar logo dessas pendências o mais rápido possível. Mostrando seu celular, ele conta que logo depois tem 100.000 para pagar ao seu amigo chamado Li Yuhang, o único que havia lhe ajudado sem hesitar quando sua família havia caído na falência. O colega de quarto do nosso protagonista chama sua atenção, chamando ele de desgraçado e perguntando onde ele havia passado a noite anterior, já que ele não tinha ido para o dormitório. Também questiona se ele havia visto as mensagens do grupo da turma falando sobre o jantar da classe que teria hoje, e pergunta se ele vai. O prota diz que aquele maldito do Zampeng comprou um carro, e que provavelmente foi ele quem pediu ao monitor para organizar esse jantar. Se ele for, vai acabar tendo que assistir ao showzinho daquele cara ridículo e ainda vai perder 200 yuans no jantar. Enquanto nosso prota fala que esse Zampeng se acha demais quando quer se exibir, ele acaba recebendo uma mensagem do seu amigo que havia lhe ajudado, avisando que já fazia séculos que eles não se viam e por isso chamou nosso garotão para ir até o jantar, para beber e relaxar um pouco. Aparece nosso melhor amigo, o Sisteminha Camarada, liberando mais uma missão para o Shen Yuan. Dessa vez, a descrição era que uma vida perfeita não precisa apenas de admiração do sexo oposto, mas também de uma base financeira sólida. Missão de tempo limitado. O anfitrião receberá 1 milhão de yuans para investir, e todo o valor deve ser investido em uma semana. A recompensa será que toda a renda obtida com as atividades comerciais será dobrada de volta para ele. Nosso prota olha para cima, falando que então essa missão tem a ver com negócios, avisando que mais uma vez havia aparecido na hora certa. Ele nos conta que estava justamente pensando no que faria com o dinheiro parado e que precisa de uma fonte de renda legítima. Lembrando de seu amigo, ele nos conta que o bar dele está em reforma e seria uma boa oportunidade de investimento para ele. Segurando seu aparelho, ele confirma com seu amigo que vai aparecer e que basta que ele envie a localização do lugar. Partimos para outro lugar, onde aparecem 3 pessoas que eu não vou apresentar,
porque tenho certeza que vão ser figurantes que aparecem agora e somem depois. Um deles pergunta ao dono da festa quem mais estão esperando, pois ele já está morrendo de fome. O de óculos pergunta se os figurões já não haviam chegado, enquanto o outro, de boné, fala que pois é, e conta que os figurões nunca se atrasam. Nosso líder da festa pede para que eles não se afobem, avisando que tem fruta e petiscos na mesa, pedindo para que vão comendo enquanto aguardam a chegada do Shen Yuan, pois ele já estava vindo. O outro cara pergunta por que ele havia chamado o Shen Yuan, e se não era ele que a família tinha falido, dizendo que ele não fazia mais parte do seu círculo social. O líder manda ele calar a boca, dizendo que está bancando tudo, então não tem por que o outro se meter, já que o dinheiro não era dele. Ele também fala que o Shen Yuan é seu amigo de longa data. E isso é diferente. O homem sentado ao lado da nossa amigona diz que se seu líder mandou que esperem, então irão esperar. Do outro lado, a garota chama ele de irmãozão Yao, dizendo que ele é um saco, pois não quer ser o namorado dela, mas vive-a tocando, enquanto o cara pergunta ao seu primo se ele não havia dito que sua namorada também iria ali hoje, questionando onde ela está e por que ainda não chegou. Com o celular na mão, ele responde com um sorriso que ela havia ficado presa no trânsito e deve chegar em alguns minutos. Yao, com raiva, pensa que a família do seu primo sempre dependeu da família dele. Portanto, se não fosse por ele, esse cara não teria nem o direito de estar naquela reunião. Mas se pergunta como ele conseguiu uma namorada tão incrível. Pelo visto, a garota que estamos falando é nossa atendente amigona, que se interessou pelo nosso protagonista. O Yao, que não cala a boca, ainda pensa que, usando aquela saia justa com a blusa branca, ela é uma tentação no escritório que nenhum homem conseguiria resistir. E no fim das contas, eles ainda não são casados, então ele ainda pode ter uma chance. Nosso protagonista aparece todo esfarrapado, com a camisa rasgada, se desculpando por ter chegado atrasado, enquanto o outro pergunta por que diabos ele havia demorado tanto. O prota responde que o trânsito estava horrível e que acha que o motorista pegou o pior caminho possível. Seu amigo dá um soquinho no braço dele, dizendo que tem muito motorista sem vergonha por aí e que ele devia denunciar depois. Aparece aquele cara chato novamente, pensando que o nosso garotão havia ido de táxi, enquanto todos os outros que estavam ali presentes chegaram com carros de luxo. Ele zomba, dizendo que todos foram com o carro próprio e que somente o Shen Yuan foi com motorista particular. Aparece então nossa amigona novamente, entrando na sala e pedindo desculpa, pois estava em horário de pico e o trânsito estava horrível. O babão se levanta, apresentando ela como sua namorada, dizendo que ela trabalha na concessionária 4S da Yao e, se alguém ali quiser comprar um carro, pode falar com ela. Em seus pensamentos, ele fala que no quesito dinheiro ele provavelmente não supera nenhum deles ali. Porém, a namorada dele é a mais bonita de todas. Vai perder ela para o nosso prota. Ela repara no protagonista, tomando um susto e se perguntando se esse era mesmo o Sr. Shen que havia pegado o carro com ela ontem. Ainda em seus pensamentos, fala que, se o Sr. Shen não a cumprimentou, ele deve estar disfarçado. E por isso, ela vai agir como se fosse a primeira vez encontrando ele. 40 minutos depois, aparece nosso anfitrião da festa chamando a atenção de todos, dizendo que pretende expandir o bar que está abrindo e, como eles são bons amigos, pergunta se algum deles tem interesse em investir e crescer com ele. Ele avisa que o custo estimado é de 2,4 milhões de yuans e que está disposto a dar 30% das ações, o que significa um investimento de cerca de 700 mil yuans. Com o rosto vermelho, ele leva a mão até perto da boca, perguntando aos amigos o que eles acham dessa proposta. Todos ficam em silêncio, enquanto aquele cara chato pensa que a família do Li fatura em torno de dezenas de milhões por ano. Se pergunta, duvidando, se ele realmente precisa de 700 mil yuans de investimento nesse momento e fala que provavelmente fracassou em algum investimento, e o pai dele deve ter cortado a mesada. O babão de óculos pensa que não vai participar da negociação, pois teria que economizar em torno de 2 anos para ter 700 mil yuans. O de boné também pensa que eles haviam ido ali só para comer
e não para investir, dizendo que esse é mesmo o estilo do Lee. Todos em silêncio, enquanto o outro pensa que, nesses momentos, quem abre a boca é somente os trouxas. Ele observa os amigos em silêncio, pensando que esses caras sempre o exploraram para beber e comer de graça, e que geralmente é ele que paga a conta. Mas quando precisa, todo mundo finge que morreu. Abaixando o rosto, ele pergunta por que todos ficaram em silêncio depois de comer. Chamando eles de irmãos, pede para que pelo menos um fale alguma coisa. O Yao fala que não acha que chegaram ao ponto de precisar de investimento, pois é tudo uma questão de liquidez. Avisa que cada um pode contribuir com alguns milhares para ajudar ele a abrir o bar, e quando começar a lucrar, pode pagar de volta sem pressa. O babão fala que é isso, pois afinal, se virarem sócios pela metade, não seria justo com ele. Conta que, assim, quando ele ganhar dinheiro, não vai perder nada. O do lado, de chapéu, pensa que já viram o histórico dos investimentos do Lee e que todas as ideias dele acabaram em desastres. Agora ele quer abrir um bar? Investir nisso é jogar tempo e dinheiro fora. Outros dois do canto pensam que, se eles têm dinheiro, devem emprestar em particular, não arrastar todos. O outro, tomando uma taça de vinho, pensa que todos ali dependem de suas famílias, então ninguém tem dinheiro de verdade. O Sr. Lee abaixa a cabeça, pensando que queria fazer negócio junto com eles e lucrar, mas isso virou apenas um empréstimo. Ele reflete que subestimou esses que dizem ser seus irmãos, dizendo que o Li Guangyao não serve para nada, pois transformou aquilo em empréstimo ao invés de investimento. Colocando a taça na mesa, ele fala que empréstimo é outra história, e que, se nenhum deles está interessado, então é melhor deixar para lá. O idiota responde que é isso mesmo, que falar de investimento e sociedade não tem sentido, pedindo para continuarem comendo, bebendo e curtindo. Aparece nosso protagonista, pensando que já viu a verdadeira face de todos desde que sua família faliu. Se pergunta como o Li Yuhang ainda pode depositar esperanças nesses caras, sendo que são todos parasitas esbanjadores do dinheiro das famílias. Enquanto lá atrás, o líder da festa diz que vai se retirar e que, se eles querem se divertir, que façam isso sozinhos. Shen Yuan chega como o herói da pátria, perguntando se ele poderia investir os 700 mil sozinho. Seu amigo se vira e todos na sala ficam surpresos, sem ter o que falar. O idiota começa a zombar, dizendo para o Shen Yuan não brincar com isso, pois não é a primeira vez que eles se veem. Outro avisa que bancar o exibido não faz sentido nenhum agora. Segurando o rosto, o cara de boné pergunta por que ele não vai até o banheiro molhar o rosto e esfriar a cabeça, avisando que o Lee não tá com paciência para ouvir besteira agora. O babão conta ao protagonista que ele é mais velho e que tem mais experiência. Diz que algumas coisas precisam ser feitas conforme a capacidade da pessoa. Não se trata de medir força, e sim de saber a hora de ficar quieto. Com uma taça na mão e zombando do nosso protagonista, o amigo deles pergunta se ele havia esquecido como tinha chegado ali, questionando se precisava que ele pagasse a corrida de volta para casa. Aparece nossa amigona pensando que não entende por que estão zombando do protagonista, que quer investir nos 30%, dizendo que ele está se exibindo. Ela lembra que, ontem mesmo, ele havia comprado um carro de 600 mil yuans à vista. Se questiona: não é normal para alguém assim investir 700 mil? Tremendo e abaixando a cabeça, ela fala que, mesmo querendo ajudar o Sr. Shen, como uma estranha, seria meio estranho se meter, e se pergunta o que deve fazer nessa situação. Nosso garotão avisa ao seu amigo que já transferiu o dinheiro e pede que ele verifique. Olhando para o celular, ele fica sem palavras. Uma mensagem então chega no aparelho, dizendo que o líder da festa havia recebido uma transferência de 700 mil yuans naquele exato momento. O idiota pergunta ao Li se algo havia acontecido, e ele apenas vira o celular e mostra que recebeu o dinheiro, pedindo para que veja com os próprios olhos. O idiota da história toma um susto, pedindo para esperar e contar os zeros, e fica surpreso ao perceber que ele tinha enviado realmente 700 mil.
Aparece nossa amigona toda lindona novamente, dizendo que a situação virou do nada.